Então, uma boa tarde para todo mundo. Essa é a nossa disciplina de seminários do PPGFA, ano 2025/2. Eu sou o professor Emilson, professor aqui do departamento, e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do trabalho que eu fiz ao longo do doutorado lá no UFMG, onde eu fiz um trabalho que era de matéria condensada, porque a gente está trabalhando com nanomateriais, e o material que a gente vai estudar hoje são as nanofitas de óxido de estanho, tá? SNO2. E eu fiz alguns trabalhos em cima desse material, porque ele era um material que estava em grande ascensão ali no ano de 2010 até 2020, ele está em bastante ascensão. Hoje em dia, a matéria condensada ela migrou um pouco os materiais de destaque, porque o pessoal que está trabalhando com materiais 2D, terras raras, esse pessoal eles começaram a ter resultados muito interessantes. E aí a gente vê basicamente essa migração do pessoal para outros materiais, tá? O que vocês vão ver no seminário da semana que vem é que as técnicas de caracterização dos materiais elas são bem parecidas, tá? Então, muito do que eu for falar aqui pode até servir para vocês. Pode até servir para vocês, para o trabalho de vocês da matéria condensada, tá? No caso do pessoal da astrofísica, aí já é um pouquinho diferente, porque aqui vai ser um seminário muito mais vamos assim, de divulgação científica do que um seminário onde você vai pegar alguma informação para o seu mestrado, tá? Então, eu sou o professor Emilson, sou líder de um laboratório, sou líder de um grupo de pesquisa aqui na UTF-PR, e eu tenho diversificado também a minha linha de pesquisa em algumas áreas. Hoje eu vou apresentar essa área de nanomateriais, porque é uma área que eu gosto muito, que eu acho que é uma área que tem muita física, tá? Mas eu também já nos últimos anos eu trabalhei um pouco também com baterias de lítio, eu fiz trabalhos também na parte de machine learning. Então, assim, eu tenho áreas de pesquisa que não são todas concentradas na matéria condensada, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês as nanofitas de SNO2, qual que é a motivação da gente estudar esses materiais. Vou explicar um pouquinho do que é o SNO2, qual que é a estrutura cristalina dele. Depois eu vou mostrar como que a gente sintetiza esse tipo de materiais e como que a gente faz uma caracterização estrutural e morfológica, tá? Depois eu vou fazer um tipo de dispositivo com esses materiais, são os dispositivos FET, ou seja, um transistor de efeito de campo, tá? E esses dispositivos eles foram feitos com um equipamento de altíssima qualidade, que é um equipamento que faz litografia ótica, tá? Eu vou mostrar para vocês as etapas, como que a gente faz a deposição dos fios em cima do substrato, como que a gente faz os contatos elétricos e assim por diante. E aí, quando você monta um dispositivo com o seu nanofio, o que você vai fazer? Você vai fazer medidas elétricas nesse dispositivo. Então, do jeito que eu montei o meu dispositivo, eu estou passando corrente elétrica em um único fio, tá? Então, essa é uma diferença muito grande de amostras grandes, que é quando a gente faz, por exemplo, a medida de condutividade elétrica num negócio que tem volume, entendeu? E outra coisa é você fazer uma medida elétrica num único fio. Então, você vai ter efeitos que estão muito mais relacionados com o confinamento dos elétrons dentro do seu fio e com a interação dos elétrons do seu fio com os campos externos. No caso aqui, a gente vai trabalhar com campo elétrico, mas poderia também acontecer o caso da gente aplicar um campo magnético de alta intensidade, e isso também afetar os mecanismos de transporte. Depois eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente faz medidas em função da temperatura. A gente vai ter um modelo de condução chamado modelo de condução por Hopin, e que ele é um modelo altamente dependente da dimensão do seu nanofio. E aí, essa é uma informação que pode parecer um pouco estranha para vocês, mas é assim, o nanofio, ele tem, ao mesmo tempo, um comportamento de confinamento de elétrons, por exemplo, e ao mesmo tempo a gente vai ter também um comportamento de condução como se fosse bulk. Então, você precisa analisar os seus resultados para saber como é que seu fio está se comportando. Depois eu vou mostrar um fenômeno muito interessante que é o chamado transição metal isolante,
que é mostrar que, dependendo da quantidade de luz que chega no seu material, você pode fazer com que esse fio, que naturalmente teria um comportamento semicondutor, ou seja, próximo a um material isolante, ele possa ter uma condutividade comparativamente a um metal, ou seja, como se você tivesse uma quantidade tão alta de elétrons que os elétrons trabalhariam como elétrons livres. Isso vocês vão ver em eletromagnetismo. Vocês estão matriculados em eletromagnetismo? Sim, na disciplina de eletro, vocês estudariam esse fenômeno de transição metal isolante também. Depois eu vou mostrar um fenômeno que chama fotocondutividade persistente, que a fotocondutividade persistente é o que acontece quando você injeta portadores no material e essa densidade de cargas ela fica tão alta que a corrente fica estacionária. Então, assim, é como se você dopasse o seu material e ele continuasse dopado, tá? E, por último, é um trabalho que eu fiz em colaboração com o pessoal lá do acelerador de partículas, do Synchron, lá em Campinas, que é o Sirius, e é um confinamento de ondas de infravermelho dentro dos nanofios. Esse é um trabalho extremamente interessante de uma das melhores pesquisadoras desse país, que é a professora Ingrid Barcelos, que já ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais. Então, vocês vão ver que a infraestrutura que o pessoal tem lá em Campinas, no Sirius, é extremamente, assim, de altíssima qualidade. Se não me engano, o Sirius é um acelerador de partículas geração 5, e eu acho que tem pouquíssimos no mundo com essa capacidade, tá? Então, os nanofios de SNO2, eles são de uma família que é a família dos óxidos metálicos, tá? Alguns materiais, óxidos metálicos, a gente usa no nosso dia a dia e a gente não sabe que ele é um material óxido metálico. Por exemplo, o SNO2, que é o óxido de estanho, é silício, tá? Ele tem, não é aquele silício, perdão, ele tem um comportamento parecido com o óxido de silício. O que é o óxido de silício? É areia, que é usada também em chips, certo? Então, esses caras, eles estão sempre uma combinação entre um metal e alguma coisa em oxigênio. Então, a gente tem estanho, vanádio, ZNO, TiO2, a gente tem diversos materiais. A gente tem óxido de cobre, a gente tem óxido de telúrio, eu já tenho alguns trabalhos de óxido de telúrio também. Então, ele é um óxido de um metal, tá? Por exemplo, o óxido de titânio, ele é usado em filtros solares, porque ele absorve luz UV numa taxa muito boa. Então, assim, a gente tem aplicações desses materiais para diversas áreas. Existem algumas telas hoje em dia de OLED, OLED não porque é orgânico, mas tem um tipo de tela novo que chama mini LED, ela usa combinações de óxidos metálicos semicondutores, tá? Então, ó, a grande questão aqui dos óxidos metálicos, que é a característica que eu mais quero analisar neles, é eles atuando como sensores, tá? Então, na época que eu comecei a estudar esse material, tinha muitos trabalhos de usar o SNO2 na forma bulk, na forma em pó, por exemplo, ou na forma em barra, que é uma dimensão maior, como sensor de etanol, sensor de umidade e de gases, tá? Então, uma das coisas que a gente foi foco desse trabalho foi usar o SNO2 na forma de nanofio como um sensor também. Qual que é a diferença de quando você trabalha com uma amostra grande e com a amostra pequena? A sensibilidade, tá? Então, quando você miniaturiza o seu sensor de SNO2, você acaba que você consegue detectar numa taxa muito menor. Então, assim, se você tivesse um sensor grande, você ia medir uma quantidade de partículas na ordem, sei lá, de 100 partículas por milhão. E quando você chega numa dimensão muito pequena, qualquer partícula que grudar em cima do seu fio, acaba que você consegue detectar. Então, você aumenta a sua sensibilidade, tá? Ao mesmo tempo que você aumenta a sensibilidade, você aumenta a dificuldade de produzir esse dispositivo, que é por isso que a gente usa técnicas de alta performance para poder fazer o contato elétrico numa dimensão
de ali 10 microns, 5 microns. Então, assim, eu faço um contato elétrico da largura de um cabelo, né? Na verdade, é até menor do que a largura de um cabelo, tá? Então, ó, os materiais óxidos metálicos, eles são usados ó, em telas de alta resolução. Essas telas flexíveis também, elas têm na matriz delas os óxidos metálicos semicondutores. Por que que esses materiais são utilizados? Porque eles são bons condutores e eles são transparentes. Então, isso faz com que a aplicação deles fique bem mais fácil. Não adianta nada você ter um material que é um ótimo condutor se ele não é transparente para uma televisão. O que vai adiantar? Você vai ter a geração das coisas, vai ter a condução de luz ali dentro do material, só que aí, se ele não for transparente, a luz não vai sair. Então, a grande tendência aqui é fazer os materiais mais condutores possíveis e mais transparentes possíveis, tá? Então, ó, o SNO2, ele é um material semicondutor de um gap bem grande, que é um gap de 3,6 eletronvolts, ou seja, você precisaria ter uma quantidade de luz muito alta para você transformar esse cara num material 100% condutor. Só que a estrutura cristalina do SNO2 ela é propícia para que a gente consiga ou arrancar oxigênio, que é o que a gente chama de vacância de oxigênio, ou adicionar mais estanho na rede, que é o que a gente chama de estanho intersticial. O que significa essa palavra intersticial? É você colocar um elemento químico numa posição na rede diferente do modo fundamental dela, do modo de mais baixa energia, tá? Essa estrutura cristalina é chamada tetragonal do tipo rutilo, e as nanoestruturas de SNO2, depende do jeito que você faz a síntese desse material, você pode ter formatos completamente diferentes. Você pode ter um formato de uma fita, que seria um fio onde a seção transversal é retangular, você pode ter um fio onde a seção transversal é um círculo, você pode ter o que a gente chama de nanoflores, que parece uma florzinha abrindo. A gente tem também formação de mini cubos, um cubo perfeitinho mesmo. Igual quando a gente coloca sal de cozinha no microscópio, dá para ver que o NaCl ele forma um cubinho muito bonitinho, muito perfeitinho. E o SNO2, quando está no formato de pó, ele também acaba tendo esse formato, tá? Eu coloquei aqui essa referência da tese do Pablo, que foi um dos primeiros caras que fez uma análise teórica sobre esse material. E assim, esse método chama DFT, é um método extremamente computacionalmente pesado. Então, assim, consegue obter informações sobre a formação da rede cristalina de uma forma extremamente interessante. E outra coisa que você consegue simular também você consegue estudar o que a gente chama de estrutura de bandas, que é ver como que o seu material tem os níveis de energia. Lembra lá do átomo de hidrogênio que a gente tinha os níveis de energia quantizados? Os materiais semicondutores, isolantes, eles também têm. Esse que a gente chama de estrutura de rede, tá? Opa. Vamos lá. Então, ó, como é que a gente fazia os nossos nanofios, nanofitas de SNO2? A gente tinha um tubo de quartzo bem limpinho. Porque se você tiver um sistema que está sujo, o que vai acontecer? Quando você fizer um nanofio, se qualquer partícula de sujeira crescer junto com o seu fio ou grudar no seu fio, você não consegue tirar. Então, assim, você tem que ter um sistema lá que você faz um vácuo, tem que ser bem limpinho. Para quê? Para que você garanta que ali dentro tenha só estanho e oxigênio, tá? Ou outro gás não interagente, que a gente também pode fazer isso. Qual que era a grande questão aqui? A gente tinha um substrato com um pó de SNO2 e a gente tinha um outro substrato a uma distância um pouquinho fora do centro do forno. Para quê? Para você causar o que a gente chama de degradê de temperatura. O que isso quer dizer? Que a temperatura aonde está sendo o vapor de estanho é diferente da temperatura onde o fio vai crescer. O que isso faz? Isso faz com que você tenha um choque térmico e o fio consiga crescer ali na vertical, tá? Então, o que a gente vê? A gente vê o estanho evaporando, entrando em contato com o gás, oxidando e caindo aqui e crescendo,
tá? Então, é por isso que a gente representa aqui como se fosse um aglomeradozinho, que é o estanho em pó, e aqui a gente coloca um aglomerado de nanofios, tá? Só que nosso método, que é o método vapor líquido sólido, ele é um método físico, de certa forma, porque a gente tem ali uma evaporação e uma condensação, e isso faz com que na hora que a gente forma os nanofios, eles não ficam perfeitamente alinhadinhos assim bonitinho, eles vão formar como se fosse um algodão. O formato dele, se você pegar na mão, é como se fosse um algodãozinho mesmo, branquinho, com um emaranhado de vários fios um do lado do outro, tá? Então, as temperaturas de crescimento são extremamente importantes, por quê? Porque você tem que estar ali perto da faixa de temperatura onde você vai ter a oxidação do estanho para você fazer o nanofio de óxido de estanho, tá? E uma grande sacada desse trabalho foi que a gente colocou, ao invés da gente colocar um fluxo de oxigênio, a gente colocou um fluxo de argônio que tem um pequeniníssimo percentual de oxigênio, tá? Por quê? O que a gente quer fazer são materiais semicondutores. Naturalmente, o SNO2 é isolante. Então, eu tenho que fazer uma síntese onde a estrutura cristalina ela não é perfeita. Porque se ela for perfeita, ela é um isolante perfeito. E a gente quer uma estrutura cristalina onde o material seja um semicondutor. Então, como é que a gente faz isso? Colocando pouco oxigênio. Porque quando você coloca pouco oxigênio, na hora que a rede é construída, a gente cria defeitos. E aí é um pouco contrassenso para quem é de fora da área, é você ver que quando você tem o SNO2 perfeito, ele não conduz nada. Quando você tem uns buracos na rede, o SNO2 conduz com uma boa quantidade de portadores. Então, assim, um defeito na rede, para nós, é um benefício, que é completamente contraditório com, por exemplo, uma fábrica onde você tem os itens defeituosos que não são vendáveis. No nosso caso do SNO2, se tiver defeitos, eles não quebrarem a estrutura completamente, ou seja, se eles continuarem formando uma estrutura, no caso aí, formando um nanofio com alguns defeitos, isso é uma boa métrica para a gente, tá? Então, o nosso vapor entra em contato com o substrato e para que a gente controle a largura do nanofio, de certa forma, a gente faz a deposição de nanopartículas de ouro em cima do substrato, tá? A gente prepara uma solução e basicamente mergulhava o substrato para que tivesse nanopartículas espalhadas em cima do substrato. Porque aí o vapor entra em contato com o ouro, é difundido dentro desse ouro e o fio cresce meio que na vertical ali. Então, eu já até coloquei o formato dele no formato que vai ser o formato verdadeiro, que ele é um paralelepípedo muito comprido, onde a seção transversal ela tem um formato ali retangular, tá? Isso é uma das principais dúvidas que a gente tem quando a gente faz síntese. O que está saindo da nossa receita? Porque a síntese, no final das contas, é como se você estivesse preparando um bolo. Porque você tem temperatura, você tem quantidades, você tem o método de fazer, etc. E o seu resultado final é uma coisa que não é visível a olho nu. Então, entre você fazer a síntese e ver a resposta dela, isso pode demorar semanas, porque você precisa ir no microscópio, fazer a imagem para ver qual que é o formato dele, porque é coisas muito pequenas. Então, aqui eu já dei um spoiler para vocês que esse é o formato. Mas isso demorou um tempo até que a gente tivesse imagens de alta qualidade para provar qual que era o formato dos nossos nanofios, tá? Então, uma das coisas principais que a gente faz é, quando você faz a síntese, você precisa de um tipo de técnica para caracterizar a estrutura cristalina. A melhor técnica é a difração de raio-x. Por quê? O raio-x bate na amostra e é espalhado dependendo da distância entre as camadas, tá? Que é aquela famosa lá, lei de Bragg, tá? Então, assim, dependendo desses picos que a gente tem no nosso difratograma, a gente consegue saber que material que é. Então, quando a gente faz a síntese, mesmo que a gente não olhe para o nanofio, no formato dele, a gente tem como meio que tirar uma foto da estrutura cristalina dele, que é o XRD. E aí a gente sabe, ó, realmente eu produzi SNO2, realmente eu produzi
SN2O3. A gente tem outras proporções entre o SN e o oxigênio. Então, assim, a medida de DRX ou XRD é a primeira coisa que você faz para você confirmar que tipo de material você está produzindo. Porque se imagina você faz uma síntese de SNO2, aí você vai lá, tem uma impureza, essa impureza atrapalha a rede cristalina e você cria... não que você vai criar outro... você não vai criar outro elemento químico, mas você vai criar uma rede que não é a rede natural do SNO2. Então, essa medida é a medida que a gente consegue provar que o nosso bolo está dando certo, tá? Então, esse aqui é o SNO2. Então, vocês podem ver que a gente tem um mar de SNO2, tá? Então, isso é bem importante, porque a gente deseja, numa síntese, que a gente tenha os fios o mais comprido possíveis, porque aí fica mais fácil de achar, e que eles sejam mais finos possíveis, porque aumenta essa conexão da nanotecnologia com a quântica, vamos falar assim, tá? Então, os nossos fios, eles são muito compridos. Se você observar a barra de escala aqui, isso aqui é 100 microns. Então, esses caras aqui têm nanofio de 300 microns, tá? Então, ele tem 300 vezes 10 a menos 6 de comprimento, só que a dimensão dele de espessura é na ordem de 0,2. Então, é uma proporção de 300 de comprimento para 0,2 de largura. Então, isso demonstra que ele é extremamente fino, tá? E a gente, na verdade, conseguiu dimensões até menores do que 200. A gente chegou a ter nanofios que tinham uma dimensão de altura de 25 nanômetros, tá? Então, essas aqui são as primeiras imagens que eu fiz. Isso aqui é a medida de transmissão, tá? E essa aqui também. Só que essa aqui, o que a gente fez? A gente isolou em cima da grade de microscopia um único fio. Então, se você vier aqui e olhar esse nanofio, vocês estão vendo aqui que ele tem como se fosse uma quina. Aqui, ó. Aqui também você consegue ver, certo? Então, um dos principais questionamentos na minha banca de doutorado é: como é que você me garante que todos os seus fios são num formato de uma seção transversal retangular? A resposta é: não tenho como garantir isso. Mas eu tenho como garantir para a banca, eu tinha como garantir para a banca que as amostras que eu produzi um dispositivo, eu tinha a seção transversal retangular, tá? Então, não sei se todos os nanofios são quadradinhos, mas eu tenho certeza que os que eu medi, os que viraram sensores, eles eram todos quadradinhos ou retangulares, tá? E aqui é importante a gente ver que você tem uma parte mais densa, vamos falar assim, mais escura aqui, tá vendo? E a gente tem em volta uma coisa mais transparente, tá? O que é essa coisa mais transparente? É óxido de estanho amorfo. Ou seja, ao invés dele formar aquela estrutura cristalina linda, maravilhosa, que é essa aqui, ele virou um aglomerado de SNO2, tá? E aí, isso, num primeiro momento, você pode falar assim, meu Deus, isso aí estragou o seu fio, porque o núcleo é uma coisa e a parte de fora é outra. Só que, na verdade verdadeira, essa parte, ela blinda o nanofio de verdade de dentro de interações com gases externos, por exemplo. Então, se eu quero ter um nanofio blindado, eu deixo essa camada amorfa em volta, porque ela funciona como se fosse a capinha do cabo coaxial, por exemplo, tá? Mas se eu quiser que o meu fio interaja com a atmosfera, o que você faz? Você remove essa camada. Como é que você remove isso? Com plasma. Então, a gente também tinha uma receita feita através de experimentação para saber qual tipo de plasma eu usava e quanto de potência durante quanto tempo. Que aí, literalmente, você corroía essa camada em volta dos nanofios. Só que, se você observar bem, esse cara e esse não são o mesmo fio, tá? E esse cara aqui, se você ver a camadinha dele, é bem pequenininha comparada com essa. Aqui, ó, se você medir isso e isso, eles têm uma dimensão muito parecida. Aqui, essa camada já era menorzinha, tá vendo? Então, dependendo do tipo de material que você tem,
dependendo de como foi feita a síntese, você podia ter uma camada amorfa maior ou menor. E uma coisa que também é interessante nesse resultado aqui é que se você observar esse cara aqui, ele parece que ele tem uns padrões assim, né? Onde tem branco, preto, etc. Isso aí é característica de um negócio que chama strain, que é como se fosse uma torção do nanofio. Então, quando a gente vê isso aqui na microscopia eletrônica, isso significa que a rede cristalina está um pouco torcida em relação ao esperado, que seria uma coisa lisinha, bonitinha assim, tá? Então, a gente evitava esses fios mais curvos. A gente sempre tentava pegar os nanofios mais retinhos possíveis, tá? E aí tem um tipo de técnica que chama microscopia de força atômica, que é uma microscopia onde você vem com uma sonda em cima da sua amostra e essa sonda ela reflete quando ela vê alguma coisa na frente dela. E aí, quando a gente fez essa imagem, você realmente vê que você tem um retângulo aqui. Porque ó, ela sobe, tem um plano e desce. Então, isso é um retângulo. Tá? Então, assim, a gente tinha a imagem de microscopia, depois a gente, por outra técnica, conseguiu, de fato, mostrar que era a seção retangular, tá? Por que a gente tem medo de fazer esse tipo de medida? Porque se o seu operador vier com a sua sonda numa velocidade muito alta ou não souber operar direito, você pode, ao invés de você só detectar com a sonda, você pode arrancar o fio, e aí semanas de trabalho para você fazer o dispositivo, você morre ele em 2 minutos, tá? E acontece, tá? Infelizmente, física experimental é assim, a gente tem receitas, a gente tem mão boa para fazer as coisas, mas às vezes uma amostra quebra, se cair no chão já era, se derrubar alguma coisa em cima, pode jogar fora, então assim, chega a ser um pouco triste quando você demora semanas para fazer a amostra e você destrói ela em 30 segundos, tá? Mas tudo bem, física. Então, aqui umas outras imagens de AFM só para vocês verem. Como eu disse para vocês, a gente pega os fios mais retinhos possíveis. Então, isso aqui é só uma imagem de AFM de um fio. E se você ver, ó, tem um fio lá bem pequenininho dentro do contato que ele não está atrapalhando em nada, mas ele apareceu no FM. Só com técnicas bem, com uma resolução muito alta, que a gente conseguiria, por exemplo, ver esse nanofio lá. Porque se o nanofio... Aqui o nanofio, no final das contas, ele estava aqui e a gente colocou uma camada de ouro em cima. Então, assim, se você não tiver uma resolução boa para isso, aquilo ali seria só um patamar. Ele não ia conseguir diferenciar essas duas alturas. Então, a técnica de AFM é uma técnica extremamente relevante, uma técnica muito sensível, que você consegue precisões ali de altura na ordem de 1 nano, 0,5 nano. Então, uma precisão bem alta, tá? Então, como é que a gente fazia as nossas amostras? Eu pegava os meus nanofios naquele formato de um algodão, dissolvia eles em água em ultrassom. Para quê? Para, de certa forma, tirar ele daquele bolinho, tá? Porque se você observar aqui, eu tenho um bolo. Se você observar aqui, ó, eu tenho realmente um bolo de nanofios. E eu queria isolar eles, então eu coloco isso no ultrassom, em água, para fazer uma suspensão, que a gente chama. E aí, para eu depositar isso no substrato, eu usava uma seringa de insulina. Por quê? Porque ela faz uma bolinha muito pequenininha, porque a seringa de insulina é minúscula, é um fiozinho de cabelo. E aí você vai colocando em posições em cima da amostra, como cada uma dessas gotinhas tem nanofios, os nanofios, de certa forma, eles estão separados por essa distância aqui. Então, você consegue isolar os nanofios suficientemente para que você faça um contato e não aconteça o que aconteceu lá no anterior, um nanofio embaixo do contato, tá? Então, no final das contas, o que a gente quer é isso. A gente faz uma gota com várias carinhas aqui, e aí, quando a água seca, eles vão estar assim. Aí, uma das primeiras coisas que vocês, se vocês mexerem com materiais nano, uma das primeiras coisas que vocês vão perceber é que a água, ela gruda no substrato e ela é bem difícil de tirar. A gente acha que água é fácil. Porque, na verdade, a água, quando ela evapora, ela sempre deixa um rastro ali. Sabe aquele formato
de quando você toma um café e deixa escorrer o café um pouquinho na caneca e forma um anelzinho em volta da caneca, a água forma exatamente a mesma coisa. Então, dessa etapa aqui para essa, a gente tem que fazer algumas limpezas para deixar somente os nanofios em cima do substrato, sem nenhuma contaminação, vamos falar assim. Porque qualquer região contaminada, na hora que eu for depositar os outros materiais, pode contaminar os outros materiais, e aí você acaba tendo uma reação em cadeia, vamos falar assim, tá? Então, tá aí um exemplo de um nanofio minúsculo, retinho, perfeito, de SNO2, em cima do substrato, um substrato limpo, que você vê ali, ó, o roxo, apesar dele ter, assim, uns minúsculos pontos, ele não é uma sujeira, ele tá em cima de um negócio limpo. Então, esse cara aqui é um excelente candidato para você vir e fazer um contato elétrico aqui, um contato elétrico aqui, que é exatamente isso que a litografia vai fazer. Tá? Então, um equipamento aqui que eu considero sonho de consumo é esse equipamento de origem francesa, LaserWriter. Ele é extremamente usado em indústrias que fazem chips, indústrias que fazem dispositivos. Só que, assim, ele usa a luz como litografia, por isso que chama litografia ótica. Quando a gente pensa em produção de chips para celular, para placa gráfica, essas coisas, a gente precisa de uma resolução ainda maior. E aí, a técnica utilizada chama litografia eletrônica. Tá? E aí, existe uma única empresa no mundo de origem, se não me engano, polonesa ou finlandesa, não lembro agora. É de um país escandinavo, que eles são a única empresa no mundo que produz um equipamento capaz de fazer os chips tanto para a NVIDIA quanto para Samsung, etc. Então, assim, esses caras, eles meio que dominam a indústria mundial de chips. Porque se eles não venderem os equipamentos, ninguém consegue fazer. Então, assim, literalmente um monopólio. Tanto que eles têm somente 4 ou 5 consumidores no mundo, que é Apple, Samsung, aí a que faz para aquela Qualcomm e tem a Intel, se não me engano. É 4, 5 consumidores só que eles têm. E os equipamentos deles é tipo na ordem de 200 milhões de dólares cada equipamento. Por quê? Porque esse é um negócio de altíssima resolução. Eu lembro que eu vi uma palestra sobre isso. Não é essa litografia que eu estou mostrando aqui na tela, mas esse que faz os chips de celulares, a máquina tem 500 mil peças, só para você ter uma ideia. Por quê? Você precisa ter um alinhamento perfeito de todos os sistemas. Eles têm que ser totalmente sincronizados para que você tenha uma precisão, entre aspas, cirúrgica, muito melhor do que cirúrgica. Porque você vai estar ali na hora do nanômetros, tá? Esse cara aqui, a precisão dele eu consigo fazer as coisas com uma distância mínima de 1 micron. Tá? Só que assim, você tem que ter feito muitas litografias para você chegar numa receita onde a resolução dá na ordem de 1 micron. Só que não necessariamente todos os materiais a gente precisa disso. No caso do SNO2, a dimensão lateral dele era pequena, mas ele era comprido. Então a gente não precisava chegar na resolução limite do equipamento. Se a gente fizesse um dispositivo ali com 5 microns, 6, 10, já estava muito bom. E era exatamente o que eu fazia. Eu fazia dispositivos um pouquinho maiores. Por quê? Porque aí você não precisa ter os parâmetros tão ajustados dessa forma e você não ia ficar no limite de resolução do equipamento. Por quê? O limite de resolução do equipamento depende do comprimento de onda do que está chegando lá. Então, quando você pensa em litografia ótica, é o comprimento de onda da luz. Quando você pensa em litografia eletrônica, é o comprimento de onda de Pauli, né? Que é aquele que você faz o dividido pelo momento. Acho que é Pauli, esqueci agora. Mas a gente tem um comprimento de onda associado a elétrons muito acelerados. Então, a litografia eletrônica ela consegue ter uma resolução 10 vezes melhor do que a de luz, porque a luz ela está limitada pelo comprimento de onda. Esse equipamento aqui, a última vez que eu cotei ele custava 400 mil euros, fora o frete. E eu nem tenho ideia quanto que é o frete disso.
tá? Então, você precisa, de certa forma, ter um equipamento muito bom, muito calibrado, muito perfeito na sua automatização, vamos falar assim. Então, se vocês pensarem naquelas impressoras 3D, esse cara aqui, ele é como se fosse uma impressora 3D, só que com os motores andando numa distância muito pequena, que é na ordem de micron. Então, a gente tem uma mesa XY aqui e a gente tem um laser jogando o laser na posição exata que a gente quer. Que é exatamente isso que vai ser feito na litografia. A gente vai jogar luz numa parte da amostra numa posição específica, tá? Então, esse cara aqui é, assim, o meu sonho de consumo sempre foi comprar um equipamento desse e trazer para o TFPR. Por quê? Porque a gente conseguiria fazer dispositivos não só para os trabalhos da física, a gente poderia fazer dispositivos para o pessoal da química, da engenharia elétrica, a gente poderia fazer literalmente. Isso aqui, ele poderia ser literalmente uma fábrica de dispositivos FET. Então, a gente teria uma conexão com várias áreas dentro da universidade. Um dia ainda vou comprar isso, anotem. Tá? Então, a nossa amostra a gente coloca ali naquele lugar, e aí o que a gente faz é um negócio desse tipo. Se vocês observarem aqui, ó, a gente tem esse, cadê? Deixa eu marcar aqui, ó. Esse carinha aqui é o nanofio, tá? E o que que a gente quer? A gente quer fazer um contato elétrico, um contato elétrico, um contato elétrico, um contato elétrico. Mas esses bracinhos chegando lá em cima para a saúde também. Só que aí para a saúde você tem que ver que tipo de amostra que você vai fazer, porque aqui a gente está trabalhando com coisas que são inorgânicas, né? E quando a gente pensa em coisas de saúde, a gente pensa jamais em coisas de matriz orgânica, mas é possível sim, tá? E aí quando você faz a litografia, você vê que perto do fio os negocinhos são bem pequenininhos. E aí conforme vai afastando, ele vai aumentando de tamanho. Por quê? Porque eu quero que a minha amostra ela seja visível a olho nu, porque eu vou soldar um fio aqui em cima desse palletzinho aqui. Não vou conseguir soldar um fio lá perto do nanofio. O nanofio é minúsculo, tá? Então é por isso que a gente vai alargando os nanofios até chegar lá no negócio, você consegue ver. Isso aqui você consegue ver a olho nu, porque esse aqui tem mais ou menos 500 por 500 microns, tá? Então você consegue numa amostrinha 5 centímetros por 5, numa amostra de 5 por 5, eu conseguia colocar mais ou menos 10 dispositivos desse. Então, dava para ver direitinho a olho nu. Esse aqui é o dispositivo 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a gente usava esse software ClearWin, que ele parece muito um bloco de notas, mas ele é bem fácil de mexer. Você fazia as caixinhas e tal, e era bem fácil. E aí a gente montava os nossos dispositivos e colocava eles distribuídos ao longo do substrato, tá? Então, como é que é a ideia da litografia ótica? A gente tem os nanofios ou nanofitas em cima do substrato. Eu esqueci de falar, mas o substrato é um substrato de silício e óxido de silício. Por que é de silício? Porque tem que ser condutor. E por que é óxido de silício? Porque tem que ser um isolante. Então, é como se você tivesse uma camada condutora, um isolante por cima e um nanofio por cima. Faz tipo um sanduíche, tá? Então, você tem lá, o que você faz? Você deposita aqui, ó, essa camadinha vermelha, que é um fotoresiste. Ele é um polímero que, quando a luz bate nele, que é o que está acontecendo aqui, ó, a gente quebra as ligações químicas locais e eu consigo remover somente aonde bateu. Então, é como se fosse assim, é como se a luz fizesse uma marcação em cima do filme e quando eu jogo um solvente, eu tiro tudo que está ali, que é a próxima etapa aqui, ó, que é a parte da revelação. Tá vendo? Ó, eu joguei a luz nessa posição, deixa eu até trocar a cor aqui para vocês poderem ver. Joguei nessa posição, nessa, e tá vendo que aonde eu bati luz agora não tem mais nada? Que é onde eu tô vendo lá a parte do fundo. Então, quando eu faço a deposição de metal em cima, como isso aqui é um buraco, 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 o ouro bate lá no fundo do substrato e depois eu retiro tudo. E aí fica só o ouro no lugar onde eu bati. Então, se você observar isso aqui, é exatamente igual isso aqui, tá vendo?
E aí, o que que acontece? O nanofio fica dentro do contato elétrico. Então, você consegue ver bonitinho lá dentro. Que é isso aqui, tá? Então, o que que você tem? Você tem o nanofio de SNO2, aí isso aqui é um contato de ouro, um contato de ouro, um contato de ouro. Aí você vai falar, meu Deus do céu, você evaporava ouro? Evaporava ouro, 21 quilates em cima das amostras, por quê? Porque esse cara é tão pequenininho que a gente tem que ter um contato elétrico com a menor resistência possível. E, não sei se vocês sabem, devem saber, vocês são físicos, o contato elétrico de ouro é o melhor condutor que existe. Então, assim, a resistividade ou a resistência dos contatos é extremamente baixa, de tal forma que esse é o melhor, é o dispositivo mais sensível que a gente pode ter de corrente elétrica, tá? E aqui eu quis colocar exemplos que, dependendo do material, a gente conseguia colocar 3 contatos, 4, mas o que é importante vocês observarem é que, de certa forma, o que é importante é isso aqui. É importante você ter uma fita isolada entre 2 contatos elétricos, tá? Isso aqui é chamado dispositivo de efeito de campo. Agora eu tenho uma pergunta de física 3 para vocês. Que dispositivo tem uma placa metálica, um isolante e uma placa metálica? Qual dispositivo que é placa metálica, um material isolante, placa metálica? Um capacitor. O que é que acontece quando você coloca uma diferença de potencial num capacitor? Carrega, mas e quando você carrega o capacitor, o que que aparece dentro do capacitor? Quando você tem um acúmulo de elétrons geram o que ao redor dele? Todo mundo tem que falar. Campo elétrico. Exatamente. Então, se você observar bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte: você tem um metal, você tem um isolante. Tá vendo que você tem aqui uma diferença de potencial da parte de cima para a parte de baixo? Então, no final das contas, quando você liga essa diferença de potencial, o que que você vai ter? Você vai ter campo elétrico atravessando na perpendicular aqui, tá? E aí, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem que a diferença de potencial é a integral de menos integral de EDS, certo? O negócio tá apagando sozinho. Então, a diferença de potencial é campo vezes a distância. Ou seja, o campo elétrico é a diferença de potencial dividido pela distância. Ou seja, se eu tenho uma distância muito pequena, o campo elétrico vai ser gigantesco, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Essa camadinha de silício aqui, ela tem 100 nanômetros, ou 300, depende do seu substrato. Então, assim, é como se a gente dividisse 1 volt por 100, 10 elevado a menos 9. Então, você vai ter um campo elétrico aí na ordem de 10 a 7 volts por metro, 10 a 8. Então, é um campo elétrico extremamente intenso numa região próxima da superfície. O que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a corrente elétrica que estava vindo aqui, na hora que ela chega nessa região, ela tem uma blindagem aqui. O campo elétrico, ele é bem intenso na perpendicular. Então, é como se você viesse assim, ó, você tem uma corrente, um campo elétrico gigantesco aqui. Isso aqui vai controlar a quantidade de cargas que consegue passar. Então, por isso que chama dispositivo de efeito de campo, porque o efeito do campo muda a condutividade, muda a condução de corrente elétrica dentro do meu material, tá? E por que que a gente chama isso de transistor? Porque a gente tem os comportamentos 0 e 1, porque a gente tem ou conduz muito ou não conduz nada. Isso é um efeito de transistor. Lembra que quando você tem um transistor, você tem uma coisa mais ou menos assim, ó, onde isso aqui é o off e a parte de cima lá era o on. Então, você tem uma curva que a gente chama de curva tipo S, porque conduz muito ou não conduz nada, sacou? Então, isso é um transistor. E é exatamente o que vai acontecer aqui, tá? Então, a gente tem que essa tensão, ela controla a quantidade de corrente que passa aqui, e esse cara aqui controla o campo elétrico na vertical. Então, a gente tem duas tensões controlando coisas completamente diferentes, tá?
Então, é muito importante essa diferença, por isso que isso aqui chama tensão source drain, ou seja, fonte dreno, que é como se fosse a polaridade mais e menos, e a gente tem a tensão de gate, tensão de porta. A gente pensa no negócio de porta, porque a porta a hora vai estar fechada e a porta a hora vai estar aberta. Então, é como se a gente pensasse numa torneira. A gente tem a torneira. Quando você mexe lá na torneira, você começa a deixar sair uma quantidade de água e eu posso controlar isso. Posso deixar sair pouquinha água, deixar controlar muito, mas vai ter um limite que quando eu abrir a torneira já vai passar o máximo de corrente possível. Então é como se fosse assim, você não consegue mais fazer. Então é como se fosse o on, né? Esse cara aqui. Tá? Então, por isso que chama transistor. E aí a gente tem diversas medidas que a gente pode fazer. A gente pode fazer a curva IV em função da temperatura, a gente pode fazer a curva IV variando o campo elétrico, que é a tensão de gate, a gente pode fazer a curva IV com luz em cima da amostra, sem luz em cima da amostra, a gente pode fazer a medida da resistência ou resistividade em função da temperatura, com e sem iluminação. Então, a gente tem uma caralhada de medidas que a gente pode fazer no mesmo dispositivo, tá? Então, para eu fazer essas medidas, eu precisava controlar diversos equipamentos ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tinha um lugar onde a amostra estava, que a gente chama de criostat. Esse cara ele tem uma temperatura variável ali de 4 Kelvin até 400 Kelvin. Então, é muito frio ou um pouquinho quente, tá? Depois eu tinha um cara que controlava a corrente aplicada ali, a tensão, ou vice-versa. Depois eu tinha um cara que controlava só esse campo elétrico na transversal. Depois eu tinha um cara que controlava o fluxo de gás dentro do criostat para que a temperatura não abaixe muito rápido nem muito devagar. Então eu tinha diversos parâmetros de controle para poder fazer as medidas experimentais num equilíbrio, que a gente pode falar, né? A gente pode falar que estava num sistema estacionário ali. Porque a gente precisa que, se a temperatura abaixe, ela tem que abaixar numa taxa controlada. Tipo assim, a temperatura vai abaixar de 400 Kelvin, de 2 Kelvin a cada minuto. Então, em 200 minutos, você fez tudo. Então, a gente precisava desse tipo de controle. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma coisa extremamente sensível. Então, quando a sua atmosfera e os seus equipamentos estão trabalhando ali num limite aceitável, você tem os melhores resultados, tá? Então, a gente tinha diversos equipamentos, eu controlava tudo isso aqui, na época que não existia Python, a gente fazia tudo em LabVIEW, por cabo GPIB, então, é assim, também é 10 anos atrás, mas o pessoal ainda usa os softwares que eu desenvolvi na época do doutorado, porque ficou bom. Então, a gente obtém esse tipo de medida, tá? A gente tem a curva IV para várias temperaturas, ou seja, para cada corzinha dessa aqui é uma temperatura diferente. A gente tem a variação da corrente quando a gente mexe na tensão de gate. E a gente tem aquele comportamento de curva S que eu falei, ó. Não conduz nada, está crescendo, lá em cima ele vai saturar. Aí a primeira pergunta que vocês podem fazer é, ué, professor, por que você não deixou chegar até ali a saturação? Porque eu tinha medo de estourar a amostra, tá? Porque quando você está aqui não conduzindo, beleza. Aqui também, beleza. Mas quando você chega no limite de saturação, é como se você passasse muita corrente durante muito tempo. E aí, o que acontece? Efeito fotoelétrico. Efeito Joule, perdão. Que é você começa a ter um aquecimento local ali, porque você tem condução de corrente elétrica. E aí, isso podia destruir a minha amostra. Então, a gente nunca chegava ali próximo da saturação ali para não perder semanas de trabalho, tá? Mas a gente conseguia medir isso aqui. Eu já fiz algumas curvas, mas essa aqui foi uma das melhores que a gente fez, porque se vocês observarem, eu tenho o mesmo comportamento para várias temperaturas e essas inclinações vão mudando, tá? Então, a partir dessas inclinações, a gente também consegue tirar informações do sistema, tá? Então, assim, a curva IV é uma curva linear, isso aqui é um contato ômico. A tensão de gate modifica a condução, então é um transistor. Aí a gente ainda tem como explicar que a condução elétrica dentro desse material
ela é exclusivamente feita, exclusivamente não, majoritariamente feita por elétrons, por isso que ele é um dispositivo do tipo N, e o principal resultado é que ele é um comportamento semicondutor. Por quê? Tá vendo que a resistência muda muito com a temperatura? Ó, a resistência era mais ou menos constante. Não é constante, mas ela tem pouca inclinação. Quando abaixa de 50 graus Kelvin, tá vendo que o negócio sobe abruptamente? Por quê? Porque a gente tem outros mecanismos de condução para baixas temperaturas, que vai ser o primeiro trabalho que eu vou mostrar aí, tá? Então, o primeiro trabalho é esse mecanismo de transporte elétrico nas nanofitas. A nossa mesma curva lá é de SNO2. Importante frisar aqui que a gente está no escuro, porque o material ele responde diferente quando você tem luz chegando nele, tá? É como se você pensasse assim, é como se fosse a célula solar, ela reage de certa forma quando tem luz em volta dela. O semicondutor também, tá? Por quê? Porque ele tem um gap no visível, visível quase em ultravioleta. Então, a luz, de certa forma, consegue atuar dentro do fio. Então, o nosso sistema, essa medida aí foi feita completamente no escuro, dentro do criostato, tudo escuro mesmo, tá? Não chegava nenhum fóton lá dentro, tá? E aí a gente vê claramente que esse negócio sobe muito abruptamente abaixo de 50, tá? Então, isso aqui é uma curva característica de um material semicondutor, que a resistividade depende da energia térmica, tá? Então, quanto menor a energia térmica, maior a resistividade, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Só que essa característica, ela não é válida para todas as temperaturas, tá? Então, o que a gente tem outros modelos. Os modelos de condução que a gente vai ter modelos de condução diferentes dependendo do tipo de amostra que você tem. Os materiais podem ser divididos em basicamente três coisas: metais, semicondutores e isolantes. Diferença do metal para o semicondutor é que o metal ele não precisa de energia para ter os elétrons na banda de condução, ou seja, para ter os elétrons livres se movendo dentro do material. Já os semicondutores precisam. E os isolantes precisam de tanta energia que é capaz que você nem consiga fornecer essa energia, tá? Então, de metais para semicondutores, a grande questão aqui é essa diferença de energia, tá? No nosso caso do SNO2, lembra que era 3,6, tá? Eletronvolts, que é alto, mas não é impossível. Tem materiais que têm 10 eletronvolts, aí é uma quantidade de energia enorme, você não vai conseguir fazer. Então, ele é isolante, ou seja, os elétrons estão tão presos dentro da sua estrutura que eles não saem dali, tá? Então, os materiais semicondutores, eles são divididos ainda em três classes. Eles têm os semicondutores intrínsecos, ou seja, a banda de defeitos está literalmente no meio ali. A gente tem os semicondutores do tipo N e do tipo P. Vocês já devem ter visto isso lá no curso de estrutura da matéria, se vocês fizeram, tá? Mas a análise que a gente vai fazer aqui é simples. A análise é, se essa banda de defeitos está perto da banda de condução, você vai pegar um elétron que está aqui e colocar ele com uma pequena energia, que é essa energia aqui, ó. Já quando você tem um nível de defeito que está próximo da banda dos buracos, que é como se fosse a falta de elétrons, é mais fácil você fornecer energia nessa diferença de energia aqui. Então, dependendo de como as bandas são formadas, que são diretamente relacionadas com aqueles defeitos que eu falei lá na síntese, a gente consegue saber se o nosso material é do tipo doador ou do tipo aceitador. O SNO2, eu vou mostrar para vocês que ele tem exatamente os dois. Ele tem uma banda perto da banda de condução e uma banda perto da banda de valência. Então, ele não conduz só elétrons, ele conduz elétrons e buracos também. Tá? Então, isolante não é isolante, tem condução e a presença de doadores rasos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, a primeira conta que a gente vai fazer é extrair quanto que vale essa energia que a gente chama de energia de ativação. Essa energia de ativação, cadê? Essa energia de ativação aqui, KBT, é exatamente essa diferença aqui. Então, se você tiver temperatura suficiente, que você vai ter energia térmica, você vai pegar um elétron daqui e mandar para a banda de condução, então o fio vê um elétron passando dentro dele, tá?
Só que para alta temperatura isso funciona. Só que para baixa temperatura não dá certo. Então é por isso que você precisa de outros mecanismos de condução. E aí existem 3 pesquisadores que dominaram nos anos 80 isso. Um é o Efros, o outro ele chama Shklovsky e o outro chama Mott, tá? E tem mais um cara também que é o Anderson, mas ele é outro tipo de análise, mas está relacionada com isso, tá? Então esses caras eles proporam modelos de condução de semicondutores em baixas temperaturas, tanto que esses caras ganharam o Nobel, tá? E é muito interessante falar, ver isso, porque a gente vê isso acontecendo no laboratório. Quando a gente abaixa a temperatura da amostra, é como se fosse uma física diferente. Você entra num mundo diferente. Por quê? Porque você não tem energia para fazer o que você quer, então você tem que se adaptar. É exatamente isso que chama condução por Hopper. Ao invés de você fazer aquela transição energeticamente mais favorável, você faz a possível. Então, isso muda a característica da curva em função da temperatura. Tá? Então, a gente tem esses modelos, que inicialmente a gente tem que a resistividade ou resistência é proporcional a 1 sobre T, depois a exponencial de 1 sobre T, aqui continua sendo exponencial de 1 sobre T, mas quando você abaixa mais a temperatura, já muda, fica T elevado a 1 mais N, T elevado a 3 sobre 3 mais N. Onde esse N aqui é exatamente a dimensão do material. Mas não é a dimensão física, é a dimensão de condução. É como que os elétrons se sentem dentro do seu material. Às vezes o seu fio ele é pequeno, mas os elétrons continuam vendo aquilo como se fosse um negócio grande. Então ele teria uma condução 3D. Às vezes o fio é tão fino que os elétrons se veem lá dentro como se fosse em uma dimensão, é um fio infinito. Então, dependendo da dimensão, a gente tem respostas diferentes, tá? Então, existem alguns critérios para a gente provar essas coisas. E um dos critérios mais interessantes é que a gente tem uma conexão. Vocês estão vendo o meu vermelhinho aí, né? Nem perguntei. A gente tem uma conexão entre esse parâmetro, que é esse. Aqui, ó. Esse parâmetro com esse. Tá vendo? E a gente tem uma conexão do TM e TM, tá vendo? Então, dependendo do ajuste que você vai obter, você consegue prever quando você passa de um comportamento para o outro. E aí, para o SNO2, bate lindo. Vou mostrar, tá? Olha aqui, eu peguei a minha curva, fiz uma linearização do gráfico em função de 1 sobre temperatura e ajustei. Beleza, bateu. Aí, agora, quando eu faço para 1 sobre t elevado a menos meio e 1 sobre t elevado a, 1 sobre t elevado a menos meio, 1 sobre t elevado a menos 1/4, você tem uma transição. Um comportamento começa a funcionar e começa o outro. Nessa transição, experimentalmente, deu 16 Kelvin. E quando eu fiz os ajustes e usei aqueles parâmetros do ajuste para calcular a temperatura de transição, deu 15,96. Ou seja, realmente bateu a teoria com o modelo, tá? E outra coisa extremamente importante é você ver que esse cara aqui, ó, ele é bem retão mesmo. Então, quando você analisa uma curva que você sabe exatamente o modelo dele e acha o resultado bate, isso ali é um indício muito forte que você tem aquele modelo de condução. Porque às vezes você pode ajustar para ter uma estimativa do que está acontecendo. Mas nesse caso, não. Nesse caso, bateu muito batido, né? Então, a gente consegue, de fato, mostrar que em 16 Kelvin, o material se comporta diferente, tá? E tem uma outra coisa que é importante a gente ver. A gente começou com ajuste em t elevado a menos 1, continuou em t elevado a menos 1, depois foi t elevado a menos 1/4 e depois foi t elevado a menos meio. E isso vai me explicar o que está acontecendo. Quando você tem uma condução unidimensional, a sequência seria menos 1, menos meio, menos 3/4. Quando você tem um material bidimensional, naquelas contas lá do elevado a n, você vai ter menos 1, menos 1/3, menos 3/5. No nosso caso, a gente tem um 3D, porque era menos 1, menos 1, menos 1/4, menos meio. Então, apesar do nosso fio ser fino,
os elétrons continuam se vendo ali dentro como se estivessem dentro de um negócio muito grande. Então, é uma condução do tipo 3D. E aí, eu ajustei todos os parâmetros daquela curva, de mais outras curvas, para a gente ter mais resultados corroborando. E aí, outra coisa importante da gente ver é que quando você mede o parâmetro que é a energia de ativação do hopping, você consegue estimar a densidade de elétrons livres para condução. Não é livres, é elétrons que podem ser portadores de carga. E aí a gente tem uma quantidade de 5 vezes 10 a 18. E aí isso significa, de certa forma, para o SNO2, é como se eu tivesse 5 vezes 10 a 18 elétrons disponíveis a cada centímetro a menos 3. Isso é uma densidade de portadores bem alta no final das contas, tá? Quando você tem, por exemplo, ouro, prata, você está ali na ordem de 10 a 20, 10 a 21. Então, o SNO2, ele está com uma quantidade de efeitos suficiente na rede que ele se comporta, dependendo da temperatura, como se ele fosse um metal, que é exatamente o gancho para o próximo trabalho, tá? Então, é isso aqui que está acontecendo, ó. Ele tem um comportamento de 400 até 300, depois ele tem um outro comportamento de 268 a 115, depois ele tem um comportamento de 50 a 16 e tem outro comportamento de 16 até 5. Abaixo de 5 a gente não conseguia medir, porque para você fazer medidas experimentais abaixo de 5 Kelvin, você tem que ter hélio 3, que custa 100 mil dólares por litro. Então, a gente praticamente não tem no Brasil, tá? Então, no nosso caso aqui, 5 kelvins já foi o suficiente. E aí, esse foi o primeiro trabalho do meu doutorado e é um dos mais citados. Isso aqui citado por 20, isso faz há muito tempo que eu devo ter dado o print nessa tela. Hoje deve estar mais, tá? Porque foi um dos primeiros resultados que mostrou que os comportamentos de condução no SNO2 são diferentes, tá? Então, com aqueles ajustes, a gente ainda pode fazer 5 mil contas e tirar mais informações de dentro das contas, tá? A gente consegue calcular a densidade de portadores, a gente consegue calcular qual que é o tamanho da função de onda dos elétrons dentro do material, a gente consegue calcular a que distância um elétron está do outro. Então, tudo isso com aqueles ajustes que a gente tem. Aí eu tive que programar um negócio. Na época não era Python, a gente fazia em MATLAB e aí eu fazia todas essas contas automáticas. Era bom nessa época, agora eu tô mais preguiçoso. Então é isso. E aí, ó, o outro trabalho que a gente viu é a transição metal isolante. Eu vou dar uma acelerada, porque senão a gente vai ficar muito aqui. O SNO2, ele pode ser um material que não conduz nenhum elétron ou conduz uma quantidade boa. Então, é isso que a gente chama de metal isolante. Ou ele conduz perto de um metal, ou ele não conduz nada como um isolante. Então, o primeiro trabalho que eu vi em SNO2 foi dessa moça aqui, que eu já até encontrei com ela num congresso. Essa Kalil aqui. Em 2012, tá? Então, assim, esse primeiro trabalho, ele me deu uma ideia. Será que a gente consegue fazer essa transição sem ser deformando? Porque o que ela fez foi, ela colocou o SNO2 em cima de um substrato flexível e ela foi envergando o cara e aí mudava o comportamento de condução. No nosso caso, o que eu vou fazer? Jogar luz, tá? Então, no escuro, a gente tem a curva muito parecida com aquela curva que a gente viu. Ela tem tipo um patamar, depois sobe muito, tá? Só que quando você coloca iluminado, tem uma diferença. Qual que é a diferença entre a curva vermelha e a preta? Pode abrir o microfone se vocês quiserem, para não precisar digitar. Vocês concordam que a curva preta está mais baixa do que essa? Aqui é uma curva de condutividade, tá? O que significa? Quando você ilumina a amostra, você tem uma condutividade maior, isso é esperado, que é um material semicondutor, tá? Só que o que aconteceu de interessante aqui? A gente tem, naquela região ali, ó, vou até dar um zoom de novo, ó, aquele tortinho aqui, ó, a gente consegue ver que ele tinha um comportamento aqui, que era uma ascensão, e aqui ele está decaindo. Ou seja, aqui quando a temperatura diminuiu, a condutividade diminuiu. Aqui quando a temperatura diminuiu, a condutividade aumentou. Então, na verdade, é daqui para cá, né? Tá?
E aí, isso é uma transição metal isolante. O que a gente fez? A gente determinou qual era a temperatura da transição e bateu que era uma temperatura próximo da temperatura ambiente. Por que é interessante você ter uma coisa com a transição perto da temperatura ambiente? Porque você não precisa resfriar sua amostra para ver o fenômeno físico acontecendo. Então, uma transição metal isolante é exatamente o que acontece dentro de um HD. Você tem uma transição, mas não é uma transição metal isolante elétrica. É uma transição, vamos falar assim, magnética entre um estado sem magnetização e um estado magnetizado. Então, quando a gente procura coisas que são de transição metal isolante ou transição magnética, coisas desse tipo, a gente sempre procura que os nossos efeitos sejam próximos à temperatura ambiente, que aí fica mais fácil de você fazer uma aplicação disso no futuro, por exemplo, tá? Então, eu mostrei que nesse trabalho a gente tinha a transição, medida experimentalmente, com altíssima precisão, e aí a gente desenvolveu um modelo para explicar isso, que a gente tem uma densidade de portadores no escuro, que eu fiz aquelas contas lá do Hopin e mostrei que a gente tem ali uma densidade de portadores. Tá vendo aqui, ó? Para ter a transição, eu teria que ter no mínimo 10 a 19. E naturalmente eu tinha 5, 10 a 18. Ou seja, eu não estou ali na transição, mas eu estou perto. Então, se eu fizer alguma coisa para transicionar desse cara para ultrapassar esse, vai ver a transição metal isolante. E aí, o que a gente fez? A gente colocou luz. Porque quando você coloca luz UV, ao invés de eu ter só esses elétrons que estão aqui representados, eu ainda coloquei todos esses eletronzinhos roxos aqui. E aí eu coloquei uma densidade de portadores tão alto que causa a transição metal isolante. Então é por isso que a gente só consegue ver a transição quando a gente está iluminado, tá? E aí a gente fez as contas para determinar a densidade de portadores, para saber ali quando que acontece a transição e bateu no 240 também, tá? Isso aqui é interessante que a gente tem, eu até gosto de mostrar, deixa eu mostrar essa equação aqui. Peraí. A gente tem um comportamento que é a curva no escuro e a curva iluminada, certo? E aí, quando a gente chega nessa outra curva aqui, que é a curva do transistor, a gente consegue ver exatamente a mesma coisa. Aqui, ó, comportamento no escuro, a condutividade é mais baixa, comportamento iluminado, a condutividade é maior. Então, de duas formas, a gente obteve o mesmo comportamento. E aí a gente consegue analisar tudo isso. Qual que é a dificuldade? A grande dificuldade de você modelar esses caras é modelar isso aqui, ó. Como é que é a capacitância de um nanofio em cima de um substrato de silício de dimensão tal, no formato tal, com contato assim com o substrato, com contato assado com a atmosfera, e aí isso altera muito esse cara aqui que é a capacitância. Então a gente teve que pesquisar diversos modelos de como modelar um FET com capacitores. E aí o melhor resultado que a gente chegou foi esse resultado aqui, que chegava mais perto dos nossos dados experimentais, que era esse cara aqui, o Vachai 2006. A gente simulou o nosso dispositivo como ele fosse um cilindro, porque senão a gente não tinha nenhum trabalho na época que simulava, ao invés de ser um cilindro, um negócio com seção transversal retangular. Mas o cilindro deu boa, porque as temperaturas são altas, tá? Aí a gente ajustou tudo e, de fato, a gente mostra aquela transição acontece no 240 Kelvin, igual a gente tinha medido experimentalmente anteriormente. Tá? Aí, esse é o modelo de capacitor, é um cilindro não ideal, onde a gente calcula a capacitância, depois a gente tem que resolver as equações de Bessel. Nossa, eu fiz bastante conta aqui. Tem um capítulo na minha tese só explicando como é que chega nessa equação aqui e nessa equação aqui. Tá? Então, a gente tem todos os dispositivos, todas as dimensões, a gente tem
que o H é o tamanho dessa camada, o A seria o diâmetro médio do fio, o KB é constante Boltzmann, e aí a gente vai fazendo todas as contas. Esse cara aqui é a constante dielétrica do SiO2, esse cara aqui é constante dielétrica do SnO2, que é outro valor. Então a gente tem que ir trabalhando com essas equações, tá? Então, resolvi um sistema de equações lineares, só que, na verdade, a gente achava os mínimos dessa equação. Então, eu tinha que resolver essa equação aqui com os parâmetros que eu tinha para achar o n, entendeu? E aí eu fiz esse trabalho, eu publiquei na Nanotechnology, esse trabalho ficou muito bom também. Demorou um pouco mais para ser feito, eu já estava no último ano de doutorado, porque a contaiada que a gente teve que fazer para provar a nossa transição foi muito grande. Tá? E esse eu acho que é o trabalho mais legal que eu tive no doutorado, mais didaticamente interessante. Tá? Esse trabalho é o que acontece com o nanofio quando a temperatura é muito baixa. Quando eu falo muito baixa, ali é 6 Kelvin. 6 Kelvin dá quanto? Menos 267, né? Sei lá. Menos 260 graus, tá? Então, assim, ele está numa temperatura extremamente baixa, muito baixa mesmo. Ou seja, a energia térmica é muito pequena. Então, a energia térmica é o que faz os negócios chacoalharem. Então, se a temperatura é 6 Kelvin e a energia térmica é pequena, esse cara ele está ali o mais próximo possível do repouso da estrutura cristalina. E aí, o que acontecia quando a gente fazia as medidas do dispositivo FET? Vocês estão vendo que eu tenho umas ondulações aqui, ó, tá vendo? Umas ondulações. E quando você é experimental, a primeira coisa que você pensa quando você vê essas flutuações é: o meu equipamento tá cagado, né? Tá com problema, porque tá tendo um ruído de fundo ali, o valor que eu tô medindo não é o valor de verdade. Só que, na verdade, a gente media isso com uma precisão muito alta. Se você observar aqui, ó, isso aqui é 30 nanômetros, então é 30 10 a menos 9. Só que a gente tinha uma precisão de 1 10 a menos 12, ou seja, é uma precisão de como se fosse 3.000 vezes maior do que a medida em si. Então, aquela flutuação ali, ela não era uma flutuação do equipamento. Aí a gente fala assim, tá, mas por que está acontecendo essas ondulações na curva, tá? Por quê? Porque a temperatura lá dentro do fio é tão baixa que os elétrons, eles parecem que eles estão num poço infinito. Então, o que a gente provou nesse trabalho aqui? Que essas oscilações são transições do poço infinito. Quer ver? Então, ó, as oscilações, as amplitudes, aí, ó, o poço infinito. Lembra quando a gente resolve o poço infinito em duas dimensões? A gente tem dois parâmetros quânticos, não sei como é que vocês chamavam isso. Um era associado a uma dimensão e outro era associado a outra dimensão. O que é mais importante é que é o coeficiente elevado ao quadrado, tá? Só que se você observar bem, um é o Lx, um é o Ly, tá? Então o confinamento gera subbandas de energia. Só que tem um porém. Tá vendo que eu peguei essa curva aqui, deixa eu até tocar de cor de novo. Eu peguei essa curva aqui, fiz a derivada dela para poder saber aonde que tinha as mudanças de inclinação. E aí eu marquei cada um desses pontos, depois eu plotei em função do gráfico. E esse aqui parece o quê? Um x ao quadrado, né? Só que se você observar bem, aqui, ó, eu tinha dois n ao quadrado. Eu tinha o n do y e o n do z. E aqui está aparecendo que só tem um n quadrado. E aí a gente precisava explicar isso. Por que está acontecendo isso em um caso e não está acontecendo no outro? E aí, o jeito mais fácil de mostrar isso é o quê? Ué, travou, foi. Vixe.
Ah, pronto, só que não faltava. Vou corrigir ali. Foi mal aí que eu fui arrumar um negócio, travou. Pronto. Voltemos. Então, ó, o que está acontecendo aqui é que, se você prestar atenção, a gente tem que o comportamento aqui depende de n quadrado e n quadrado, mas quando eu fiz a medida experimental, o comportamento aqui era só um n quadrado, não eram dois. E aí a primeira coisa que a gente foi se questionar é por que a gente está vendo o confinamento em uma dimensão só e não na outra, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente ajustou aqui a curva experimental com o teórico, tá? Só que as dimensões eram muito diferentes, tá? A condução, ela depende de um negócio que chama transcondutância, que é esse cara aqui. Quando eu ajustei, o que acontecia? Eu tinha que aquela distância entre as energias aqui está associada com uma dimensão de 180 nanômetros. E aí, quando eu fiz a medida experimental, deu 180 nanômetros. Por que a gente não está vendo, então, as transições associadas a outra dimensão? Porque como isso aqui é 1 sobre a dimensão ao quadrado, o 25 é muito menor que 180. E aí o espaçamento de energia seria muito grande. Então, a gente só viu o confinamento porque o fio é larguinho. O confinamento na direção ali do 25 nanômetros era muito ruim. Então, ó, é como se a gente fizesse isso aqui, ó. Deixa eu mostrar o gráfico, fica mais visível. Ó, é isso aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho bandas associadas àqueles 180 nanômetros, que são todas essas bandas aqui, e a gente tem umas outras bandas acima que estão associadas ao 25 nanômetros, só que a gente não chegou nesse ponto, porque a gente via uma oscilação cada vez que a gente passava por uma transição dessa aqui, ó, tá? Então, a gente mostrou o confinamento quântico dentro dos nanofios de SNO2, e aí isso é legal, por quê? Porque aí a gente consegue provar que, dependendo das condições físicas que o seu lugar está, as condições físicas que o seu nanofio está, você vai ter uma resposta diferente. Então, quando eu estava no escuro, o nanofio era semicondutor. Quando estava com luz, o nanofio tinha um comportamento, poderia ser metálico. Quando o nanofio está no escuro, em baixa temperatura, a gente tem efeitos de confinamento quântico. Então, esse cara ele é muito sensível ao ambiente, entendeu? E aí a gente publicou esse artigo aqui. Muita gente duvidou, muita gente questionou esse artigo. Eu lembro que na época foi bem difícil convencer os editores a aceitarem esse artigo para publicação, mas deu tudo certo. Tá? Isso é uma coisa normal. Quando você descobre uma coisa nova e você quer publicar, às vezes tem uma barreira a ser vencida ali, tanto pelos editores quanto pelos referis, tá? Então, isso vai ser normal na vida de vocês, tá? E aí, a última coisa que a gente vai fazer a gente fez medidas de fotoluminescência, que é você ver o que acontece quando você ilumina o fio e recebe essa luz de volta. A fotoluminescência é isso, tá? O que é interessante aqui, deixa eu ver se eu dei um zoom nesse gráfico aqui, ó. Dei. O que é interessante no SNO2 é que a gente tem
O SNO2, ele emite luz laranja, que é esse 207, aqui, ó. Ele emite verde, que é o 257, só que ele emite também infravermelho, que eu coloquei aqui de vermelhinho, e ao mesmo tempo ele também tem bandas de transição no UV. Ou seja, ele emite no infravermelho, no visível e no UV. Então ele está emitindo em uma faixa grande do espectro, tá? Qual que é a grande questão aqui? Cada uma dessas transições está diretamente relacionada com alguma coisa. No caso da luminescência em verde e laranja, está associado com uma transição, que é uma transição doador-aceitador, se não me engano. No caso das infravermelhos, é um outro tipo de transição. No caso das UVs, é outro tipo de transição. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa medida experimental e inverteu a análise dela para saber assim, tá, esse 2,57 significa o quê? E aí é isso que a gente chama de reconstrução de banda, tá? Que é isso aqui, ó. O nosso material, ele lembra que eu falei para vocês que ele tinha uma banda de condução, uma banda de valência, quer dizer, banda de valência, banda de condução, a gente tinha defeitos do tipo P e a gente tinha defeitos do tipo N. E aí, ó, esse 207 é uma transição daqui para cá. O 257 é uma transição daqui para um nível mais alto. O 09 que está aqui é um outro tipo de transição. O 328, que é esse cara aqui, é outra transição. Então, para cada uma dessas transições, a gente tem uma combinação ali de como que eu faço a estrutura eletrônica do meu material mostrar todas essas transições. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente reconstruiu, através de uma medida experimental, como é que é o comportamento eletrônico do SNO2 nanofio em baixas temperaturas. É esse comportamento que está aqui. E aí, esse resultado aqui, esse trabalho é o meu trabalho mais citado. Por quê? Porque todo mundo gosta desse gráfico que foi feito aqui. Porque a gente conseguiu, de forma experimental, tirar um resultado que você precisa de, matematicamente, muito computação. Lembra que eu falei lá no início que tinha um cara que fez cálculo DFT teórico de SNO2? Então, esse cara, ele simulava coisas desse tipo. Só que aqui a gente pega uma medida experimental, então, assim, dá uma força muito maior de ter a confiança que você está falando, entendeu? Nada contra os teóricos, mas os teóricos são importantes. Trabalhos bons sempre precisam de teóricos. Mas nesse caso aqui, a gente tem uma medida experimental do que é os níveis de energia do material. Então, isso traz uma confiabilidade maior, tá? E aí eu gosto de associar que aqui eu tenho uma banda de 60 a 80 milielectrovolts, que é esse cara aqui. E aí, lembra que quando eu fiz os resultados lá da condução, eu tinha uma banda em 68. Lembra lá que quando eu mostrei o ajuste da curva que dava energia de ativação, era 68, e aqui deu 60, 80. Então, bateu, né? Então, eu gosto quando um trabalho casa com o outro, entendeu? E esse nível de aceitador para o SNO2 foi a primeira vez que foi reportado na literatura. Por quê? Porque 240 milielectrovolts é uma temperatura, seria uma energia térmica muito alta. Se você fizer a conta do KBT, energia térmica é KBT, certo? Se você fizer constante de Boltzmann vezes 300 Kelvin, que é a temperatura ambiente, vamos falar assim, dá 25 milielectronvolts. Ou seja, essa energia é 240, então é muito mais alta para ser ativada. Então, ela não seria ativada termicamente, só com luz, que é exatamente o que a gente vai mostrar aqui. Então, o que a gente fez? Pegou o mesmo dispositivo com uma única nanofita, colocou luz UV nele e fez medidas da fotocondutividade. E aí, o que eu queria mostrar aqui? O oxigênio que está em volta do fio muda o comportamento elétrico dele? E a resposta é, muda, tá? Então, o que acontecia? A gente tinha o nanofio, eu ligava o LED aqui, aí ó, a corrente ia aumentando, a corrente ia aumentando, 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 aumentando. E quando eu desligava o LED, ele não caía rapidamente para o zero.
Ele ia bem lentamente, aí ele ia cair, demorar para cair, tá? Então, isso que a gente chama de fotocondutividade persistente, porque ele tem a densidade de portadores ali na banda de condução, mas ela não volta rápido, ela volta bem lento. Então, isso é persistente. Então, tem alguma coisa acontecendo ali que não está deixando a corrente cair para o escuro de novo. O que isso está acontecendo no final das contas? Os oxigênios grudam no fio e não saem mais. É isso que a gente vai provar aqui. Aí, o que eu fiz? Eu fiz em função da temperatura e eu fiz em função... Deixa eu ir mais rápido aqui. Eu fiz em função do tipo de ar que tem em volta. Então, quando eu tenho oxigênio em volta, cai rápido. Quando eu tenho hélio, que tem muito pouco oxigênio, cai mais devagar. Quando eu tenho vácuo, não cai nunca. Então, o oxigênio grudando no fio, ele muda ou modifica alguma coisa na condução elétrica. E uma coisa importante aqui é que a gente tem cálculos para fazer a energia de ativação dessa fotocondutividade e ela deu 230. E aí, se você voltar aqui no meu gráfico do diagrama, aqui é 240 e o outro cara é 230. Então, a gente tem uma conexão entre esses caras, que é o que vai acontecer aqui. Então, olha lá. Quando você está no vácuo, você não tem oxigênio nenhum. Quando você está no hélio, você tem 1% de oxigênio. E quando você está no ar, você tem aproximadamente 20% de oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio muda o comportamento da condutividade. E aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer um modelo explicando o que acontece quando você liga a luz. E aí, o que acontece quando você liga a luz é o seguinte: o oxigênio estava grudado no fio, no SNO2. Quando eu ligo a luz, eu quebro essa conexão do oxigênio com a superfície. Aí o oxigênio é mandado para fora. Quando o oxigênio é mandado para fora, a quantidade de portadores cai. Então, assim, a presença da luz, ela é como se fosse assim, você desgruda uma coisa quando você encosta nela. Então, a luz encostando no meu SNO2, o oxigênio que estava adsorvido na superfície, ele solta. E aí isso muda o comportamento de condução. Porque se você tem aqui um fio, corrente elétrica, e você tem um oxigênio grudado em cima do fio, na hora que você desconecta isso, você tira um campo elétrico local ali também. Então, você consegue ver essa diferença no comportamento de condução, tá? E aí, ó, bate direitinho. Quando você tem luz UV, isso interfere. Então, na subida, a subida é muito parecida. É a descida que é lenta, tá? Então, esse é o nosso modelo, ó. A luz bate, eu boto um buraco para interagir com o oxigênio. Isso aqui é neutralizado, o oxigênio sai. Como esse buraco foi mandado para cá, aparece um elétron na banda de condução. Então, o cara conduz mais, tá? Então, tem tudo uma conexão aí. E aí, esse é o trabalho. Esse aqui é o trabalho mais citado que eu tenho. Por dois motivos. Por causa daquele diagrama de bandas e por causa desse fenômeno onde a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo com elétrons e buracos no SNO2. Porque, geralmente, os metais óxidos, eles só têm elétrons. Então, eles não têm buracos, né? Então, é essa a diferença. E aí, esse trabalho da fotoluminescência também me deu uma coisa interessantíssima. Tá? Na verdade, eu vou contar uma coisa para vocês podem achar que é piada, mas não é. A gente estava num congresso, eu e a Ingrid, que eu te falei que é a minha amiga da UFMG há 20 anos, a gente é amigo, e a gente estava conversando sobre física, tomando uma cerveja no congresso e tal, e aí eu tinha acabado de publicar esse artigo, eu mostrei para ela, e ela gostou muito disso aqui. Ela gostou muito dessas bandas no infravermelho. E, assim, são bandas bem descritas. Então, assim, eu sei mais ou menos onde cada uma tá. E esse vermelhinho com esse vermelhinho com esse vermelhinho, quando você soma esses gráficos, você reconstrói essa parte aqui, ó, tá?
E ela falou, pô, esse cara aí, ele tem uma emissão no infravermelho, isso não é normal para metais óxidos. E aí, o que eu fiz? Eu peguei umas amostras que eu tinha, mandei para a Ingrid, e ela fez as medidas de confinamento de infravermelho dentro dos nanofios, tá? Isso veio de uma conversa de bar num congresso. E aí, desse resultado, a gente tirou o quê? Cadê? A gente, primeiro, eu fiz algumas medidas aqui para corroborar que todos os fios emitiam no verde e no laranja, isso eu consegui mostrar. E aí, mais um resultado é esse aqui. Quando eu mandei as amostras para Campinas e a Ingrid mediu, colocou os alunos dela para fazerem simulação dos nanofios, fazer as medidas experimentais, eles provaram que dentro do SNO2 é uma das maiores confinamentos de infravermelho que a gente já viu, que eles já viram. E isso foi tão, assim, um resultado uma medida tão diferente que, assim, que não esperavam que ia acontecer, que a gente conseguiu publicar na Nature, tá? Então, assim, ela falou que é a amostra que ela tem até hoje que teve mais intensidade de sinal. O que significa isso? Quando você jogou infravermelho lá dentro, foi a maior quantidade de infravermelho que ela conseguia jogar dentro do material sem que o material fosse expelido, tá? E aí, a gente tem algumas teorias para explicar isso. Se a gente viu o confinamento de elétrons dentro do SNO2, isso já é um indicativo que os efeitos quânticos dentro do SNO2 são bem intensos. E isso é um bom fator de corroboração. Uma outra coisa, aquela presença daquelas bandas de 0,9, 1,2, isso é um ótimo efeito também, um ótimo característica. E tem mais uma característica que é interessante do SNO2. Você lembra lá no início que eu mostrei o SNO2 tinha uma camadinha em volta? A gente tem quase certeza que essa camadinha em volta protege o núcleo do fio, e aí quando você consegue jogar luz lá dentro, ela não consegue sair mais. Qual material, qual dispositivo você joga a luz no dispositivo e a luz fica confinada dentro dele andando? Vamos ver se vocês me falam. Me falam um dispositivo onde eu jogo luz dentro dele e a luz não sai. Acho que vocês não estão aí mais não, hein? Exatamente, fibra ótica, tá? Só que no caso da fibra ótica, o que a gente tem? A gente tem luz visível, tá? E aí a nossa camadinha em volta ali, a gente tem o que a gente chama lá de reflexão total, lembra, né? No caso do SNO2, a gente vai ter a condução e confinamento de infravermelho, não de visível. Para o visível, ele não é bom, ele é bom só para o infravermelho. Então, é como se a gente tivesse uma fibra ótica de infravermelho. Tá? É por isso que o resultado ficou tão legal. E esse foi um trabalho legal, porque eu e a Ingrid, a gente trabalha junto há muitos anos, e a gente nunca tinha publicado um artigo junto. Aí o primeiro que a gente fez deu um Nature. Então foi uma boa espera para um resultado bom depois, né? Então eu sempre gosto de finalizar todas as palestras que eu falo com essa frase que a ciência é feita por pessoas, tá? Hoje em dia a gente está muito acostumado a falar, a IA vai superar os seres humanos e a partir de agora a IA vai fazer tudo. A IA nunca vai superar a gente na pesquisa, tá? Ela pode ser mais eficiente em algumas coisas, ela pode trabalhar 24 horas por dia sem cansar, mas assim, tudo que foi feito na ciência foi feito por pessoas. E a gente às vezes esquece isso. Então, quando a gente fala a IA vai fazer uma coisa, na verdade, quem fez a IA foi um ser humano que estudou a IA até chegar nesse ponto, entende? Então, eu gosto de, como isso aqui é um início da vida acadêmica de vocês nunca esquecerem isso, porque senão a gente acaba que parece que a gente vai ser refém dessas coisas. E a gente não vai, porque as ideias, como que a gente analisa os resultados, isso já tem séculos, tá? O método científico que a gente usa hoje é o mesmo método dos anos 80. A gente tem ferramentas melhores, a gente tem computadores melhores, a gente tem algumas melhorias, mas o jeito de analisar um trabalho, a gente ter avaliação por pares, a gente ter revistas e tudo,
e isso continua sendo igual e vai continuar sendo, porque a ciência ela é construída de blocos e construída de pessoas. Então, assim, não adianta nada você ser o melhor pesquisador do mundo se você não escrever nenhum artigo e ninguém corrigir ele. Então, com o passar do tempo que vocês vão ter mais interação com a ciência, vocês vão ver que os melhores pesquisadores não necessariamente são os caras mais inteligentes. Os melhores pesquisadores, às vezes, são os caras que conseguem juntar pessoas de expertises diferentes, são os caras que conseguem vender bem a ideia do trabalho. Então, assim, às vezes é muito melhor você ser um cara bem relacionado com todo mundo e uma pessoa é especialista em DFT, outra em fabricação de amostras, outra em análise de infravermelho, outra em microscopia. Se você trabalhar bem com essas pessoas, você vai ter um artigo muito melhor do que se você for um egoísta e quiser fazer tudo sozinho. Então, eu gosto de fomentar para vocês a importância de você ter boas conexões com os seus colegas de mestrado, com os seus amigos de pós-graduação, porque são essas pessoas que vão ser os seus colaboradores no futuro. Então, assim, as pessoas com quem eu me relacionava, de tomar um café, conversar, apresentar trabalho, são as mesmas pessoas que são meus colaboradores hoje em dia. Claro, algumas pessoas entram, algumas pessoas saem, mas o core principal são essas pessoas. Então, tenham bons relacionamentos entre si, participem de congressos, apresentem seus trabalhos, porque assim você vai criando a sua rede de colaboração, que vai ser extremamente importante para a sua carreira acadêmica. Tá? Se, por exemplo, se eu não tivesse tido essa conversa com a Ingrid, eu não teria o artigo da melhor revista que eu já tive publicado na vida. Se eu não tivesse conexão com outros pesquisadores da minha mesma área, eu não teria gente, porque você nunca consegue fazer tudo sozinho. Eu gosto de deixar isso bem claro. Talvez um físico teórico, físico matemático, consegue fazer um artigo de 1, 2 pessoas, mas se vocês tiverem um viés experimental, vocês vão ver que é impossível você fazer tudo sozinho. Então, principalmente o pessoal da matéria condensada, a gente precisa de colaboradores, a gente precisa colaborar com as pessoas, porque as ideias que a gente tem, às vezes, podem ser úteis para outra pessoa e a pessoa pode ter ideias úteis para a gente. Então, a melhor coisa de um congresso não é necessariamente ver as palestras. Às vezes, a melhor coisa do congresso é você conversar com as pessoas, e as pessoas esquecem isso. Tem gente que vai para o congresso, assiste todas as palestras, não conversa com ninguém, e vai embora para casa. Aí eu falei, nossa, obrigado, parabéns, o seu congresso foi 0. Porque você só viu um monte de palestra, não conversou com ninguém, não trocou ideia, não pegou contato, não sabe o que as pessoas estão trabalhando. O congresso é uma grande vitrine para o que vocês estão fazendo. Tanto para vocês verem o que vocês estão fazendo, para vocês verem o que a sociedade científica está fazendo. Então, é muito interessante, quando você for apresentar seu trabalho, ver todos os trabalhos da sua área, porque você fala, realmente, estou indo no mesmo caminho ali. Pô, esse trabalho é bem parecido com o meu, não é igual, mas é parecido. Pô, esse cara aqui teve uma boa ideia, vou tentar aplicar para o meu. Isso vai ser um congresso efetivo, isso é ciência, tá? Então, acho que é isso. Falei bastante, hein? Meu Deus.